Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais assustadoras e misteriosas de todos os tempos, a da besta de Gévaudan. Uma criatura que, no século XVIII, espalhou terror na França, deixando um rastro de pavor e incertezas. Mas o que poucos sabem é que os detalhes dessa história são tão macabros quanto as lendas que surgiram ao seu redor. Vamos juntos mergulhar nos mistérios e nas teorias sobre esse monstro que marcou para sempre o imaginário popular. Em 1764, na província de Gévaudan, no sul da França, uma jovem chamada Jane Buller, de apenas 14 anos, foi brutalmente atacada e morta enquanto pastoreava ovelhas. Foi o primeiro ataque documentado da criatura que ficaria conhecida como a besta de Gévaudan. A morte de Jane foi apenas o começo. Nos meses que se seguiram, dezenas de outras vítimas apareceram. O que mais aterrorizava as pessoas era a brutalidade dos ataques: corpos mutilados, cabeças decepadas e membros espalhados. Era algo muito além do que qualquer lobo selvagem poderia fazer. Relatos diziam que a besta era muito maior que um lobo comum, com uma pelagem avermelhada, uma cabeça desproporcional e mandíbulas tão poderosas que quebravam ossos com facilidade. Mas o mais estranho é que, por mais caçadores que fossem enviados à região, a criatura sempre escapava, aumentando ainda mais o medo de que aquilo não fosse apenas um animal comum. Alguns acreditavam que se tratava de uma criatura sobrenatural, talvez até um lobisomem, enquanto outros diziam que era uma punição divina. Com o tempo, teorias sobre a origem da besta começaram a surgir. Alguns sugeriam que poderia ser uma hiena, um animal exótico que teria escapado de algum aristocrata que caçava animais estranhos em sua propriedade. Outros acreditavam que poderia ser um leão, trazido de terras distantes. Mas havia uma teoria ainda mais perturbadora: e se a besta não fosse um animal, mas um serial killer disfarçado, usando a ideia de um monstro para encobrir seus crimes? Esse mistério deixou os moradores de Gévaudan em constante pânico, sem saber se estavam lidando com uma fera selvagem ou com algo muito mais sombrio. O pavor chegou ao ponto de o próprio rei Luís XV tomar uma atitude. Ele enviou seu melhor caçador, François Antoine, à região. Em setembro de 1765, Antoine abateu um lobo gigantesco e declarou que a ameaça estava eliminada. O corpo do animal foi exibido, e a população inicialmente se acalmou. Mas o terror voltou quando novos ataques aconteceram logo depois, provando que o verdadeiro monstro ainda estava à solta. Isso reacendeu as teorias de que a besta não era apenas um lobo, mas algo muito mais complexo. Foi aí que Jean Chastel, um caçador local com fama de ser devoto e envolto em mistério, entrou em cena. Ele havia sido preso por interferir na caçada oficial e, quando foi libertado, decidiu ele mesmo caçar a besta. Chastel ficou famoso por usar balas de prata, um detalhe que mais tarde alimentaria ainda mais as lendas sobre lobisomens. Em 19 de junho de 1767, Chastel teria finalmente matado a criatura. Dizem que ele recitou uma oração antes de atirar, e com um único disparo, a besta caiu morta. O corpo foi levado para ser examinado, mas curiosamente, poucos registros sobreviveram, o que só aumentou o mistério sobre a verdadeira natureza da criatura. Mas será que a história acabou aí? Mesmo depois da suposta morte da besta, outros ataques de lobos foram registrados na região por décadas. Embora não tivessem a mesma brutalidade, isso levanta a questão: e se a besta nunca tivesse sido capturada? Ou pior, e se ela fosse apenas parte de uma série de eventos ligados a algo maior? Algumas teorias mais conspiratórias sugerem que o governo francês pode ter encoberto a verdadeira origem da besta, seja para não espalhar pânico ou para proteger os envolvidos em sua criação. Além de todos esses mistérios, a besta de Gévaudan se tornou um ícone cultural. A história inspirou filmes, livros e séries, como o famoso O Pacto dos Lobos, que mistura ficção e realidade para contar a lenda da criatura. A fascinação por essa história perdura até os dias de hoje, talvez porque ela misture terror, mistério e a incerteza sobre o que realmente aconteceu. O que você acha? Acredita que a besta de Gévaudan era apenas um lobo gigante ou um animal exótico? Ou será que algo mais sombrio estava por trás desses ataques? Escreva sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.